Olá, sou Otávio Grossi, filósofo, mestre em psicologia, especialista em educação de alto impacto. Convido você a pensar durante esses minutos sobre um dos itens importantes da alta performance, o planejamento. Sim, seguir alguns pontos do planejamento pode fazer você obter melhores resultados no seu dia a dia. Se você deseja alcançar um objetivo de forma rápida e efetiva, o caminho é planejar. É inegável a importância desse planejamento. Fazemos isso a princípio de maneira intuitiva, pois pensamos sobre as ações que fazemos no nosso dia a dia. Entretanto, planejar com métodos e caminhos validados vai demandar um pouco mais. Será necessário aprimorar este pensar. E aí a coisa complica. Pois, semelhante a fazer um bolo e seguir uma receita, por exemplo, no planejamento existem certos caminhos importantes que devem ser seguidos e respeitados. Planejar distancia-se do pensar sem método. A questão central é sobre como aumentar as possibilidades de êxito de qualquer ação nossa com método. Planejar é pensar sobre. Planejar é avaliar as direções possíveis. Planejar é pensar em como vamos fazer alguma coisa. É ter, por exemplo, clareza de como fazer. É pensar em quais riscos eu posso correr. É pensar no que pode dar errado. Planejar é pensar em planos alternativos. É pensar em como vamos medir o nosso avanço. Planejar é pensar formas de aprimorar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Planejar é ser capaz de replicar ainda aquilo que foi pensado. Então, planejar é nivelar com os outros também os caminhos que nós vamos poder tomar. Com tudo o que eu li e aprendi até hoje sobre planejamento, eu sempre me esforcei em um ponto, para encontrar caminhos e aplicabilidades de todas essas técnicas na vida das pessoas, no seu dia a dia. Todas as técnicas dessa tão impressionante e necessária arte da administração, o planejamento, encontram as suas raízes na forma com que vamos organizando e executando o nosso dia a dia. É de lá, do fluxo da vida, que vamos reformular, reencontrar e validar esses procedimentos, para que os espaços empresariais fiquem mais ágeis. O tema do planejamento ele é recorrente em toda formação que aborde o desenvolvimento de habilidades de gestão. Um conjunto enorme de ferramentas, aplicativos, relatórios, dentre outros tantos, tem esse foco de traduzir efetivamente o conjunto de ideias em realizações. E importante, em medições. Eu sempre ouvi, planejando nós já vamos ter que lidar com o imprevisto. Imagine se você não planejar. É verdade. O exercício do planejamento, ele é imprescindível no desdobramento do que eu gosto de chamar de resultados autênticos. Sim, nossas ações, qualquer das nossas ações geram resultados, mas o ponto é esse, se esses resultados são autênticos, ou seja, se eles servem efetivamente na nossa vida e se eles podem ter sustentabilidade. Para ser autêntico, a gente precisa planejar e repetir, principalmente no início das etapas, né? Ou anos, ou projetos. Eu escuto muito das pessoas, professor, por que os sonhos eles não saem do papel? Pois bem, eu respondo sem hesitar. Primeiro, nós confundimos 3 conceitos fundamentais no planejamento: visão, direção e ações. E segundo ponto, nós não descrevemos as nossas ações dentro de um método que aborde previsões e reações. Esses 5 itens, eles fazem parte de uma compreensão de planejamento que eu costumo chamar de roda da objetividade. São essas 5 etapas necessárias a um plano efetivo: a visão, a direção, a ação, a previsão e a reação. Cada uma dessas etapas, ela deve ser vista e compreendida naquilo que elas apontam, mas elas devem ser vistas também de forma conjunta. E isso é muito primordial, porque nós vamos passar avançando cada uma delas. Bem, vamos pensar um pouquinho. Todo plano começa com a visão. A visão é o todo mais amplo para onde nós olhamos. A visão é o que nos move, é o que você vê aí à sua frente, é o motivo dos nossos esforços. Quando nós fechamos os nossos olhos
e imaginamos o que nós queremos à nossa frente, é a visão clara, ela que vem à mente. É o que se quer, é como que nós queremos e quais são suas marcas, seus detalhes, por que eu quero isso. A visão está à nossa frente. A direção, ela representa como que as grandes avenidas pelas quais vão passar as ações. Direções ainda não são as ações. As direções, elas são como que o GPS, as linhas, digamos assim, estratégicas pelas quais um plano vai seguir o seu caminho. As ações, propriamente dita, são o que será feito efetivamente. Elas devem ser escritas de uma forma específica, clara, mensurável, relevante, alcançável e marcadas por um período de tempo. A previsão, ela é o foco dos recursos, do ponto de vista dos investimentos necessários para que as ações sejam executadas. Elas devem ser vistas a longo prazo e de forma anualizada. Já a reação, o último ponto, é o efeito esperado. Muito mais do que o resultado frio e final. Quando nós pensamos em reação, essa palavra nos lembra uma reação química. O foco está no processo, ou seja, nos desdobramentos, nos catalisadores, né, daquilo que eu posso conseguir. A performance, então, ela está atrelada ao como se passa pelo processo. Então, vamos compor um exercício. Vamos pensar assim, a visão é o seu aprimoramento profissional. Você é um profissional melhor, mais atualizado, empoderado e conquistando muito, melhor no seu trabalho, melhor na família, as pessoas admirando o seu trabalho. Viu só? É isso. Feche os olhos, projete em uma tela mental essa imagem, essa visão que eu criei. Imagine tudo isso à sua frente. As reações das pessoas, a sua própria reação. Visualize isso. Para chegar nessa visão, quais direções? Vamos pensar assim, a primeira, estudos, estágios, imersões, aprendizagens, autoconhecimento, saúde e equilíbrio. 6 direções. As direções, nós ainda não falamos em como nós vamos chegar nessas direções. Nós só estamos traçando os caminhos, as grandes avenidas. As ações agora, elas devem vir alinhadas a essas direções que eu disse, de forma específica, mensurável e alcançável. Uma ação para cada direção dessa descrita. Por exemplo, dedicar aos estudos lendo o material 2 horas por dia até o mês de dezembro de 2019. Pronto, claro, definido. Uma outra ação, pesquisar oportunidades de estágio e iniciar um até o final do ano. Pronto, mensurável, consigo medir. Outra, fazer um intercâmbio, por exemplo, em algum outro país até dezembro de 2019. Tá vendo? A ação fica clara. Aprender 2 novas habilidades humano-comportamentais, por exemplo, através de programas de liderança. Uma outra ação, participar de programas de coaching profissional 1 hora por semana, durante 3 meses até dezembro de 2019. Então pronto, a previsão, as ações estão claras. Agora a previsão, ela deverá apresentar a descrição de investimentos envolvidos em cada uma dessas ações. Por último, vamos pensar na forma de visualizar o nosso planejamento. Fazer uma planilha, um quadro envolvente, para que nós possamos acompanhar essas ações. Mas é muito importante que você veja esse quadro, veja essas ações sempre. Um quadro à vista, desenhe, coloque lembretes, post-its, interaja com o seu plano. Inicie fazendo experiências com itens da sua própria vida. Projete, planeje e divirta-se com esses resultados. É isso, da estratégia à realização. Essa é a ideia. Nos vemos logo.